Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos espectadores. Estamos começando aqui mais um episódio do Neurodivergente. Eu sou Vinícius Ribeiro, jornalista, pai do Léo, menino autista. Jeane, tudo bem? Olá, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jeane, sou mãe do Heitor, também uma criança autista de 8 anos, e é um prazer estar aqui com vocês. E a gente hoje está com a nossa convidada, né, Vinícius, doutora Lília? Isso, a doutora Lia Yamada, que ela é pediatra, formada na FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, e que tem muita experiência aqui para compartilhar com a gente. Inclusive, descobrimos que também ela é mãe de um menino autista. Vamos saber bastante da história dela também. E, doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e quiser fazer uma saudação aí para todos que estão nos assistindo. Então, a gente nunca sabe se a pessoa está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então, eu também ia falar isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente, para quem vê a gente. Quero agradecer o convite. Essa questão dos podcasts, videocasts, é muito legal, né? Você vê, nós estamos cada um num lugar, conseguindo conversar, deixar para a posteridade o papo. Eu ainda não me acostumei, não consigo fingir costume com essas tecnologias ainda. Eu sou do século passado, então não consigo muito me acostumar ainda. É super E gostoso fazer em estúdio, né? Estúdio também é muito gostoso, você gravar, você tem um contato físico ali, né? Mas te limita muito à questão dos convidados, né? Porque é uma logística é, muito complexa, né? Então, a gente resolveu fazer assim eu de forma tenho, virtual para Eu facilitar. ainda, eu ainda tô matando a saudade dos congressos presenciais, né? Eu gosto também bastante. Mas essas coisas de fazer tudo à distância, assim, eu acho muito legal, ainda me surpreende um pouco. Bom, então vamos começar, como a gente diz em todos os episódios, né? Começar pelo começo. É, Doutora Lilian, você, quando entra uma criança no seu consultório, você como pediatra, como que você consegue aí de primeira identificar se aquela criança tem algum atraso, se aquela criança precisa investigar o autismo? O que chama a atenção em você como pediatra para uma criança que possa ou não ter autismo ou alguma outra neurodivergência? Então, eu tenho duas frentes de trabalho. Eu sou pediatra geral, então, dessas que o recém-nascido vai e fica acompanhando de pediatria. E eu tenho, todo dia, 2 casos novos de autismo. Então, de suspeita de autismo. Então, essas pessoas me procuram já com essa suspeita, ou porque alguém mandou ir até lá e às vezes não tem nada a ver com autismo, ou porque a mãe foi ler e achou que tinha que tal. Então, nessa criança que já está indo lá para essa investigação, é um outro olhar, né? Já é um olhar, eu já tenho já passou da suspeita, no sentido do que eu vou pensar, né? Porque a mãe já tá lá, eu sempre falo que a mãe é especialista da criança. Então, E normalmente elas são mais velhas, doutora, ou não? Ainda na menina, primeira tá chegando infância? de todas as idades, eu já atendi nenê de 9 meses, e assim, o que tá chegando mais agora, que não é muito a minha praia, são os adolescentes, né? 16, 17 anos, que aí já tem bastante coisa na carroceria, né? Digamos assim. Mas, assim, recentemente, nessas últimas 2 semanas, teve bastante os extremos. E crianças, adolescentes, né? 16, 17, e teve nenezinhos de 1,5. Então, acho que, como eu sou pediatra, eu acho que eu atendo mais criança pequenininha. Eu acho que os neuropediatras e os psiquiatras da infância, principalmente os psiquiatras da infância, acabam atendendo mais tarde, né? Porque até que chegou no especialista, tudo a mãe já passou pelo pediatra e tal. Mas é que aqui em Ribeirão a gente tem psiquiatras e tem neuropediatras, e acho que da pediatria só eu faço essa questão de avaliação. Então, eu acho que a mãe acha menos agressivo ir comigo, né? Do que, às vezes, ir num psiquiatra de cara, assim. Então, eu recebo bastante criança pequena, assim. Acho que de uns anos para cá, essa idade tem caído bastante. E aí, nessa minha consulta, lógico que tem a questão da gente chamar, né? Então, a gente vai, chama a criança, a gente já vê se ela escuta, já vê se ela vem. Então, eu chamo ela, às vezes ela vem sozinha, vem como se, né, viesse, me conhecesse. Tenho que imediatamente vai pro colo da mãe, fugindo de mim. Tenho que não ouve, não atende, não dá atenção mesmo, né, para outro ser humano. Então, esse é um approach bom. Mas eu sempre tenho essa questão de não dar diagnóstico de porta, né? Acho que eu combato muito esse negócio do diagnóstico de porta. Então, por mais que eu fique com alguma impressão lá da porta, não é o que vai provavelmente me determinar o resto da consulta.
E os meus de pediatria geral, eu faço a consulta normal, né? Vou brincando com a criança, vou interagindo com a criança. E dos meus de pediatria geral, tem alguns também que eu tive que, em algum momento, falar para a mãe, ó, vamos conversar de uma coisa aqui e tal. E elas todas sabem que eu trabalho com autismo, né? Então, eventualmente, quando eu chamo para conversar mais sério, elas já meio que sabem do que eu quero falar, né? Então, ver o autismo nascendo também é interessante. Como eu vi do meu filho, né? Ver dos meus pacientes também é interessante, né? E é um olhar que eu tenho para todos os meus pacientes de pediatria, mesmo para os mais velhos. Então, já aconteceu de chegar a criança mais velha para fazer puericultura mesmo. E de eu falar para a mãe, falei, ninguém nunca achou que ele fosse autista? Não, e o menino, né, indo em psicopedagoga, indo em fono, tudo, e assim, ninguém nunca parou para pensar um menino de 5, 6 anos que pudesse ser autismo. Lógico que muitas vezes não é um caso mais, né, complexo, assim, mas é uma criança que desde sempre precisava de ajuda e ninguém olhou para esse lado. Então, os meus de pediatria geral, eu tenho um olhar crítico nesse sentido. Todo mês eu meio que ativamente me treino a procurar sinais precoces, né? E nos que vão de avaliação, é a avaliação toda, né? Desde a porta até a hora de ir embora, eu estou avaliando a criança. Doutora, é engraçado a gente até falar sobre isso, quando você falou que você é uma das únicas em Ribeirão que faz avaliação voltada para autismo. E a gente de pediatra. De pediatria, exatamente, né? O tanto que ainda é realmente difícil a gente achar pediatras que tenham esse olhar. A minha experiência, na verdade, acho que é do Vinícius também, acho que o pediatra que atendeu o Léo de início, eu não sei se pensou na possibilidade do autismo. Não, né? a gente pensou, na verdade, a gente pensou, conclui você, aí eu vou fazer um parênteses também. Um paralelo, né? Então, eu passei por diversos médicos na época de fechar o diagnóstico do Heitor, inclusive também por pediatras, né? E é difícil ter esse olhar, né? De tentar entender o que está acontecendo com a criança, muito além ali do que ela está demonstrando no momento da consulta, né? Por que ainda é tão precária essa visão dos pediatras, especialmente, desse encaminhamento para uma investigação? Só complementando, doutora, antes de você responder, desculpa, que eu acho uma coisa muito interessante que você falou. Você é a única pediatra que em Ribeirão e tal, e o que a Jeane também falou, complementando, o pediatra, ele é fundamental nesse processo, porque a criança com 2 meses, com 3 meses, com 5 meses, com 8 meses, com 10 meses, ela está no pediatra, ela não está em outra especialidade. Né? Então, a cada 2 meses, a cada 1 mês, depois vai espaçando um pouco mais a consulta. E por que aí complementando a pergunta dela, por que existe tanto essa dificuldade mesmo do pediatra perceber isso ou não quer? Ele não quer perceber? Ou qual que é a dificuldade nesse caso? Eu já enumerei, não sei, acho que talvez encha 2 mãos, assim, os motivos. Aqui em Ribeirão, desde 2010, né, eu tô aqui, em 2011 eu comecei consultório, e aí comecei a estudar mais autismo mesmo. Eu já dei muita aula aqui na cidade. Eu já fiz evento de graça para os pediatras, do nosso dinheiro, né, porque os grupos de terapeutas me ajudaram. A gente alugou o centro médico aqui de Ribeirão. Todos os grupos de terapia na época montaram seus estandes. Eu mandei mensagem para todos os pediatras de rede municipal, de particular, de todo mundo que eu conhecia, dos residentes, inclusive, e aí chamei para ir no evento. Então, todo mundo passava nas mesas dos grupos de terapia, todos eles fizeram pastinhas e folder, como se o pediatra saísse de lá com uma nominata mesmo, para quem indicar, né? E aí saiu, todo mundo entregou material, e aí veio a minha aula. Então, a ideia era, suspeita e encaminhem para os terapeutas, né? Depois de um tempo, ainda perguntei para as meninas, e aí, aumentou o volume de procura encaminhados pelos pediatras, né? Na época até que aumentou um pouco, assim, mas eu ainda continuo não recebendo criança de vários pediatras, acabo recebendo crianças mais velhas dos mesmos pediatras que nunca encaminham, e a mãe vai por conta, né? Então, eu acho que tem uma questão assim, por exemplo, autismo não mata, né? Então, a gente no condicionamento técnico nosso em medicina, a gente quer salvar a vida. Então, a gente não tem muito essa questão de doenças que não saram, sei lá, ou doenças crônicas. Transtornos de neurodesenvolvimento é uma coisa que na pediatria eu não vi, né? Então, eu penso sempre assim, o treinamento médico está errado também. E quando eu estava na faculdade, 22 anos atrás, eu já achava 6 anos muito pouco. Estava chegando perto do 6º ano, assim, eu falava, gente, eu não sei medicina toda, né? Para eu achar que eu vou saber lidar com qualquer coisa, né? Embora eu soubesse que ia, lógico, fazer uma especialidade, mas assim,
Eu não achava, assim, que tinha dado tempo, 6 anos, né? E hoje, 22 anos depois, tem muito mais coisa. Então, continua não dando tempo, né? Então, a gente acaba dependendo muito da residência. Então, a gente acaba sabendo cada vez menos medicina geral, e aí na residência a gente fica sabendo especialidades da coisa eu brinco de raropatias, coisas raras da especialidade de cada um. Então, por exemplo, eu fiz pediatria, e aí aqui nos 2 anos de pediatria a gente praticamente lida com cada coisa rara da especialidade. Então, coisas raras de rim, coisas raras de coração, coisas raras de onco, né, que foi a área que eu fiz. Aquela história de passar no posto de saúde, por exemplo, né? A gente passa no posto de saúde, faz atenção primária, mas é muito simples, né? E é um volume grande, às vezes, de atendimento. Então, é a história depois a gente fica pensando assim, o atendimento certo de pediatria do desenvolvimento, ele é um atendimento demorado. No meu caso novo, demora 1h30, 2 horas. O cara lá no posto, ele tem que atender em 15 minutos, né? Mesmo quem atende convênio, tem que atender em 15, 20 minutos, né? Meia hora. Então, eu acho que é a dinâmica que não está funcionando, né? Prejuízo, lógico, da criança. Mas voltando lá, e aí a gente acaba saindo da formação da gente sabendo um monte de coisa rara e não sabendo um monte de coisa comum. Então, por exemplo, quando teve o diagnóstico do meu filho, era 1 para 150. Na ocasião, eu era oncologista ainda, eu saberia ver o tumor mais raro do mundo, porque eu já tinha visto todos aqui no HC. Eu não soube ver uma coisa que era da minha área, inclusive, que é comum, 1 para cada 150 crianças. Então, assim, eu acho que a formação está errada. Então, de lá para cá já melhorou uma coisa que é aumentar 1 ano na residência de pediatria. Então, eram 2, agora são 3. E o que eu comentei aqui, pelo menos aqui no departamento, foi: não façam mais 1 ano de doenças raras, né? Vamos fazer mais 1 ano de coisas que o pediatra vai ver no consultório dele, né? Transtorno de neurodesenvolvimento, poricultura mesmo, coisas de alimentação, muitas vezes que a gente aprende na correria. Eu acho que o desenvolvimento neurocognitivo mesmo da criança, a gente passa batido, né? E aí, o que acontece? Na pediatria, a gente tem os retorninhos lá, mensais e tal. E, infelizmente, muitas crianças têm que ir para a escola, porque essa mãe tem que trabalhar. E aí, a consulta do pediatra acaba sendo consulta de doença, porque eles ficam doentes 2 vezes por mês. E aí, não tem tempo de fazer poricultura, né? Então, é sempre em caixa, a criança sempre vai doente, então, às vezes, para conversar uma coisa mais longa, a criança está irritada, está com febre. Então, eu sempre falo para a mãe assim, às vezes elas vão com a criança doente, e aí elas falam assim, semana que vem tinha consulta, acho que eu não vou vir não, né? Eu falo, não, semana que vem você vai vir, porque semana que vem ele vai estar bom. Se ele tá doente agora, semana que vem ele vai estar bom, né? Não dá para ficar doente toda semana. E aí a gente vai ter que conversar de outras coisas, né? Então, eu acho que tem mas aí entra naquela questão, aí eu não ganho a consulta, eu ganho retorno, certo? Então, mas é isso, faz parte, né? A gente entra no esquema, tem que seguir o esquema. Eu acho que tem uma coisa de os mitos, né? Então, tem pediatras ainda que acham que é raro, que não vai acontecer no consultório deles. Não acho que acham que não existe, não. Eu acho que já é bem claro que a gente tem uma avalanche aí dos casos, mas eu não sei se é um pensamento mágico que nunca vai acontecer para eles, ou que tem que ter um sinal mais claro, ou que na criança pequena, por exemplo, de 2 anos e meio, vai ter um sinal muito claro, e como aquela criança tem a cabeça, tem os braços, tem as pernas, e ela é totalmente normal, né? Então, acho que por não ter alterações físicas também, né? Não tem muitas vezes transtornos motores, né? Atrasos motores, isso vai passando. Tem uma outra coisa que eu acho que vai para uma questão mais social, que eu acho que é a questão do preconceito contra a mulher mesmo. Então, tudo que a mãe fala é besteira, né? Ter esse preconceito que a mãe é ansiosa, a mãe é isso, aquilo outro, né? Tudo isso que a gente ouviu como mãe já. Você é muito ansiosa, você compara ele com o do vizinho, você não sei o quê. Eu não sei se fossem só homens na consulta, se fosse só os pais, a gente ia ter um índice tão baixo de convencimento dos pediatras, né? Mas eu acho que tem essa questão também. Isso também é da graduação. Eu me lembro muito na formação, assim, que a gente tinha uma coisa de desprezar mesmo, às vezes, o estresse daquela mãe, né? E hoje eu penso na onco, por exemplo, as mães passam 1 mês internadas com os filhos. É impossível que em 1 mês elas não vão surtar, né? Então, em algum momento, elas vão dar uma surtada. A gente não tem que valorizar esse surto, a gente tem que valorizar o que ela é normalmente, né? Então, eu acho que a gente tem isso de errado na formação. Eu acho que tem uma questão técnica mesmo, que eles têm dificuldades. Então, por mais que eu fale, gente, são 3 sinais de risco por idade da criança, só que vocês tinham que decorar. Eu não sei de cor, eu olho um monte de protocolo para fazer,
e a pessoa não sei se não cabe mais na cabeça, se ela fala, não, alguém vai ver, se eu não vir, alguém vai ver, não sei, manda para o neuro, manda para alguém. Então, na minha concepção, o autismo é do pediatra. A suspeita diagnóstica é do pediatra e ele tem que encaminhar. E aí, ao longo da avaliação, essa criança vai ser vista por neuro, vai ser vista por geneticista, vai ser vista por psiquiatra, lógico, além dos terapeutas, né? Mas da parte médica, começa no pediatra. Continua, né? Porque essa criança vai ser do pediatra um tempo. Mas ela continua ao longo do percurso diagnóstico, aí, da finalização diagnóstica, com outros terapeutas, né? Mas eu não sei, eu não conseguiria elencar um motivo para os pediatras não conseguirem ver. Eu acho que são vários motivos, né? Brigo contra todos sempre, eu sou muito chata, sabe? Aqui, eu acho que eu tenho fama de ser chata aqui. Mas eu acho que a minha parte eu faço. Então, assim, a gente vê reclamações, né? Não muda a graduação, não muda a residência. Eu tento, né? Então, aqui na Faculdade de Medicina da USP, por exemplo, Ribeirão, eu dou aula para o quarto ano faz 6 anos. Então, todo semestre, todo ano, no último semestre, eu dou uma aula de autismo. E aí, eles passaram a ter também na psiquiatria e eles também passaram a ter na neuro. Então, eu acho que, não sei se é comum, mas aqui eles têm 3 aulas de autismo, por exemplo, na USP, né? E eu sei de um monte de faculdade que não tem nenhuma, né? Então, eu acho que é uma coisa de começar a entender que existe, que tem que falar, né? E aí, porque o médico generalista tem que saber, né? Então, eu falo muito isso para eles. Se vocês não querem saber como pais, saibam, como médicos, saibam como pais, né? Todos vão ser pais e mães, ou tios e padrinhos. Então, eu falo muito desse lugar, assim, de não comer bronha com pessoas que a gente gosta mesmo, não é só com o paciente, né? Mas ficaríamos 2 horas falando dos motivos aqui. No meu caso, acho que foi ótimo, na verdade. Você falou, não consigo dizer uma, você disse uns 10 mesmo. No meu caso, a pediatra ela foi acompanhando bastante com a gente, né? A gente tinha uma preocupação, mas o meu filho tem a diferença de ter nascido na pandemia, né? Então, ele nasceu 2 meses antes do lockdown. Então, a gente acabou esperando um pouco mais do que a gente queria para poder um encaminhamento. A gente encaminhou ele, marcamos a consulta com a neuro, ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8. Mas tá ótimo, né? Que a gente marcou a consulta, porque até lá, então, a gente estava esperando para ver se era um reflexo da questão social da pandemia. Uhum. Né? E aí, sim, claro, e ela mesma já fez um teste de gaveta lá, né? Uma marcação, e falou, olha, assim, procura, entendeu? Não custa nada marcar uma consulta, vai investigar, porque pode ter Deixa eu falar só um outro motivo que eu acho talvez um dos mais graves. Em vários países, existe a especialidade da pediatria do desenvolvimento. Pediatria do desenvolvimento e do comportamento. Então, lá nos Estados Unidos, a especialidade tinha a minha idade, desde 1976. Então, eles têm certificações, ele tem título de especialista lá e tudo há muitos anos. O Brasil tem a maior população de pediatras do mundo. A Sociedade Brasileira de Pediatria é a maior sociedade do mundo. Só que não tem ninguém, assim, não tem muita gente fazendo pediatria geral, né? Eu, pelo menos, fiz pediatria para fazer onco. Jamais estaria no consultório se não fosse o Dudu, né? Fazendo pediatria. Eu estaria lá no transplante de medula, uma hora dessa, né? Mas, assim, da minha turma, pouquíssimas pessoas, se alguém ficou como pediatra geral. Todo mundo faz especialidade. E essa especialidade de pediatria do desenvolvimento já foi tentada aqui no Brasil, mas houve um bloqueio burocrático e não vingou. Então, eu já pensei de fazer. Eu teria que ficar 2 anos morando fora do país. Então, eu não teria condições de ficar, eu tinha um filho pequeno, e os Estados Unidos, pelo menos, não recebem mais estrangeiro para fazer. Então, é um negócio que não acaba. Né? Então, mas tem alguns médicos, né, alguns pediatras que são focados nessa área ainda, não tem, doutora? Eu não sei quantos seriam que conseguiram fazer a especialidade fora. A gente então, passou por tem bastante, não são poucos, não. Uhum. Mas são pessoas que conseguiram ir antes de fechar essa janela, né? Mas, assim, tiveram formação fora. Tem um estágio na USP de São Paulo, mas não sai especialista nem residente, né? É como se fosse um estágio de observação. Lógico que a pessoa sai sabendo muito mais, né? Mas, assim, não dá para ela falar que ela é pediatra do comportamento e do desenvolvimento como se fosse uma residência, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, né? Então, isso eu acho grave também, né? É algo que a Sociedade Brasileira de Pediatria não conseguiu vencer um lobby político. Né? Outras especialidades foram mais fortes que a pediatria. Então, houve uma coisa de bloquear por conta de reserva de mercado, né? Porque ia pegar a especialidade do outro. Eu acho esquisito isso, mas enfim. E aí a gente tem super poucos psiquiatras e neuropediatras no Brasil. Então, se tivesse pediatras do desenvolvimento, era um nicho que já abarcaria bastante crianças, né? Então, em última análise, essa briga política ridícula desfavorece muito a criança, né?
Com Não, é muito certeza. triste isso, né? E a Eu acho gente, como é que a gente, uma coisa que a gente acabou falando também na última gravação que a gente fez, que o psicólogo levantou bastante essa bola, da questão da família, né? Como é que o pediatra ele pode ajudar o entorno ou encaminhar o entorno quando ele começa a ver os sinais e quando tem um diagnóstico? Como é que essa família é cuidada, né? O pediatra também tem alguma responsabilidade Tem. nisso? Ou ele precisa agir de alguma forma pela família em si? Eu sou muito egoísta com a criança, né? Então eu sempre penso que a criança, o que que a criança precisa para melhorar? Então, se ela tem que ter uma família presente, a gente vai trabalhar por uma família presente. Se ela precisa ter uma equipe, a gente vai encaminhar para a melhor equipe. Se ela precisa de uma medicação, a gente vai pedir para o neuro ou para o psiquiatra verem a criança. Mas eu sempre tive esse hábito de olhar pai e mãe, assim, né? Então, principalmente uma coisa que eu sempre soube que era muito importante, que era a depressão pós-parto, né? Então, quando a mãe vai com o recém-nascido, eu olho para a criança, mas eu olho muito mais para a mãe. Confesso que eu fico muito de olho na mãe. Por quê? Porque, assim, ninguém olha para a mãe. O nenê nasce, todo mundo olha para o nenê, e ninguém mais olha para a mãe, né? Era só uma chocadeira, coitada. E é muito comum, porque também ninguém olha para a depressão pós-parto, né? E a qualidade da observação dessa mãe, a qualidade do relacionamento dela com o nenê depende dela estar com estado de humor e saúde mental bom, né? Então, eu também tenho essa questão. Eu acho que a criança tem que estar bem. O pai também tem depressão pós-parto, não parece, né? Mas os pais também, às vezes, ficam cansados e ficam sobrecarregados, né? Então, eu acho assim, nessa hora que eu chamei a família, nos meus de pediatria geral, por exemplo, para falar, vem aqui que nós temos que conversar sobre algumas coisas. Eu sempre trabalho com coisas concretas, assim. Então, não é que eu acordei de mau humor, eu acho que ele tinha que falar mais com 9 meses. Tem um critério onde crianças com determinadas idades têm que fazer algumas coisas. Pessoas pararam a vida para estudar desenvolvimento infantil e fizeram essa tabelinha aqui. Na tabelinha de 6 meses, o seu nenê não fazia algumas coisas, na tabelinha de 9 não fazia algumas coisas, agora ele está com 1 ano, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa porque está ficando muito atraso já. Pode ter um nome isso lá na frente, pode ser um autismo, pode ser um TDAH, pode ser alguma coisa, pode não ser nada também. Fato é que não vale a pena esperar. Então, meu discurso com os pais é sempre esse. Eu não acho justo fechar diagnóstico numa criança tão pequena, eu não acho certo nem justo, na verdade. O que eu sempre acho é que a gente tem que respeitar os marcos do desenvolvimento. E muitas vezes, de novo, a briga é essa. Quem sabe essa questão dos marcos normais é o pediatra. O neuropediatra fez pediatria geral, né? Talvez tenha tido contato com crianças típicas, mas o psiquiatra da infância certamente não viu, se não é pai e mãe, o desenvolvimento de uma criança típica. Porque ele fez 3 anos de psiquiatria geral e 1 ano de psiquiatria da infância. Quer dizer, ele só viu transtornos, né? Então, eu acho que essa questão da gente, a observação dos marcos do desenvolvimento é do pediatra, né? E aí, a minha conversa com a família é sempre baseada no que os estudos mostram. Então, você pega um estudo da OMS em relação ao desenvolvimento da criança. Então, você fala, ó, tá vendo? O seu nenê tinha que fazer assim, assim, assim. Não faz, aí estimula mais em casa, põe no chão, tira esse menino da tela, tá. E daí, no outro mês, eu vejo de novo. Melhorou, mas tinha que fazer outras coisas, tinha. E aí, a hora que dá uma apertada, assim, que você fala, não tá bom, tem muito atraso, já acumulou 2 retornos, assim, com atraso, aí eu acho que tem que encaminhar. Numa criança de puericultura, lógico. Numa criança que vai lá para essa queixa, já sai de lá encaminhado normalmente, né? Mas isso na questão da puericultura. Então, eu acho que sempre lidar com a verdade com o argumento, né? Não ser uma coisa emocional, sabe? Assim, eu acho que seu nenê... Eu não acho, tá lá no critério. Ele tinha que fazer algumas coisas, né? Então, eu tento trabalhar assim. E aí a família... E muitas vezes a família congela, assim, e aí eu falo para eles assim, então não olhem para a criança esse 1 mês. Vocês procurem ajuda o próximo mês, depois a gente começa a ir atrás. Porque não adianta também fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu mando todo mundo para psicólogo e para psiquiatra, viu? Veio comigo, eu acho que a pessoa precisa, eu mando todo mundo. Então assim, ó, procura terapia. Tem casos que não tem jeito, eu falo, você não tá bem, eu acho que para você sair do fundo do poço vai precisar de medicação. Então assim, se cuide, mês que vem você vem, a gente conversa da criança outra vez. E aí a gente começa, né? Não adianta a gente achar que um pai e uma mãe que não estão bem vão ajudar, porque não vão, né? E é interessante, assim, vou trazer até o meu relato pessoal, né? O Heitor, quando nasceu, ele chorava muito desde que ele saiu do hospital, né? Muito. E eu, como tinha a experiência do primeiro filho, sabia que alguma coisa estava errada. Falei, não é normal uma criança chorar tanto desse jeito. E o pediatra que acompanhava eles em São Paulo era muito bom.
era o Dr. Paulo Telles também, era assim, muito bom nessa questão de olhar o desenvolvimento como um todo, e ele era minha referência, né? Ver o desenvolvimento infantil justamente trazendo esse olhar que você está comentando, né, doutora, de não apenas pontual, né? O que ele está sentindo, por que você está vindo aqui? Quando eu cheguei em Rio Preto, eu senti muito essa dificuldade. Porque era justamente isso, era o olhar pontual do que ele está trazendo agora, né? O que seu filho está sentindo, por que você está me procurando? E o que eu estava buscando era justamente, não, mas espera aí, como que está o marco de desenvolvimento dele, né? Ele está dentro do esperado, não está? E aí, como ele já tinha um atraso de desenvolvimento, a fala que eu ouvia era, coloca esse menino no chão, ele é atrasado porque ele fica muito no colo. Então, assim, é muito mais cômodo para uma família ouvir, entender, Sim. né? E falar, ok, então não tem nada. Só que a gente, no fundo, sabe, né? E é interessante, inclusive, que nessa época, quando o Heitor era muito pequeno, quando você falou de depressão pós-parto, eu não tive diagnóstico de depressão pós-parto, mas eu tenho certeza que eu tive. Porque era enlouquecedor. A gente vê o nosso Privação de sono, né? chorando. Exato, e a gente não conseguia acalmar. E eu chegava a pedir ajuda, falava, mãe, eu não estou bem. Eu cheguei na obstetra que me atendia na época, ela me passou Pasalix. E eu já não dormia à noite. Pasalix é um remédio que vai me dar mais sono ainda. Eu tinha que ficar com ele no colo, falei, não vai dar certo. Então, como realmente é importante, né, ter essa visão de uma pessoa que realmente já consiga bater o olho, não só no pontual ali, né, mas no desenvolvimento da criança como um todo e também nessa família, né? A gente se condiciona a ver peso, estatura e tamanho da cabeça nas curvas, né? E tem gente que não usa mesmo as curvas de algo concreto. Muitas vezes, assim, sei lá, a gente chega e fala assim, mas o pediatra não falou que tá obesa ou não falou que tá baixinha, né? O pediatra anterior, não. Nunca fez uma curva dessa? Não. Aí eu falo, Jesus, Maria, José. Então, tá bom, então vamos começar de novo. Então, para coisas que não são visíveis, aí que não vai usar régua mesmo, né? Então, eu falo muito isso, assim, eu trabalho as escalas como se fosse uma régua. Se eu falar assim para você, quanto mede esse celular? Você pode chutar o que você quiser. O que vai me dar certeza é a régua. Então, as mães falam assim, Lília, você acha certo meu filho de tantos anos não fazer tal coisa ainda? Eu não sei de cor, gente, eu vou olhar o manual. É um negócio que vai, do que eu uso pelo menos o inventário Portage, tem de 0 a 6 anos, para 5 áreas, coordenação motora, cognição, socialização, linguagem e autonomia. Eu não sei de cor, são mais de 200 itens, né? Então, lógico, os mais simples eu consigo falar para a mãe, mas assim, é uma coisa mais rebuscada, eu falo, peraí, aí eu vou olhar e vou falar, não, tá ótimo, nessa idade ele tinha que estar fazendo isso mesmo. Ou não, é só lá na frente que ele precisa fazer, tá super bom ele não fazer. Ou não, ele já tinha que ter feito faz tempo, né? Então, isso é a régua, né? Qualquer outra coisa é achismo, né? Nós estamos no 2023, não dá para achar mais. Nós temos que ter certeza de algumas coisas. O que dá, né, para ter certeza, o que tem uma guia, que tem um guideline para seguir, você tem que seguir, né? Não dá para fazer mais na intuição, né, medicina. Agora, conta pra gente um pouco, né? Você falou que, bom, tem o Dudu, né, que é seu filho. Estamos aqui em três épocas completamente diferentes de diagnóstico, né? O meu, pandemia, o da Jeane, mais ou menos 2015 aí, né, Jeane? Mais ou menos, por volta disso. E o seu já no final da primeira década desse século, né? Como é que foi essa experiência lá atrás? Quais foram os primeiros sinais que você percebeu, ainda mais sendo pediatra? Faz muita diferença, porque na época você disse que você não tinha tanto conhecimento, né? Faz muita diferença você ser médica pediatra ou não faz diferença? E como foi o processo para você de diagnóstico do seu filho? Não fez diferença nenhuma, assim, para o processo de diagnóstico. Eu acho que eu, como mãe, não tinha nada a ver com o que eu aprendi, né? Era uma percepção minha como mãe, né? Todas as questões que eu fui notando. Hoje ele tem 18 anos, né? O diagnóstico dele foi no meio de 2009, com 3 anos e 9 meses. Com o que eu sei hoje, eu tinha colocado ele em intervenção com 1 ano e meio. Então, porque eu fui me deixando levar. Ai, mas ele é muito quieto. Ele é quieto igual o pai, então o problema é que o pai também é, né? Então, assim, ele... O pai também é autista? O meu marido não aceita, não, mas assim, eu acho ele bem autista. Nerd, superdotado, né, de TI, né, a gente brinca muito que os pais de TI, um pezinho tem lá, né, e aí, mas era tudo muito, e a questão até, nesse momento, ele não fazia, eu acho que tantas coisas muito diferentes, então aquela história assim, ele, primeiro sorriso, com a gente ele era muito social mesmo,
ele olhava no olho, ele zoava a gente, então ele sabia quando a gente estava gostando de alguma coisa, ele fazia mais para a gente dar mais risada. Então, alguns dos marcos que eu vejo que são mais comuns nas crianças como sinal de risco, ele não fazia realmente todos, né? Mas ele demorou para falar. Ele demorou na escola, ele foi com 1 ano e meio, justamente para estimular mais e tudo. E aí, no primeiro, acho que o primeiro semestre, talvez, ele estranhou muito para ir na escola, mas a professora era uma fofa e ela ia puxando ele, tal. Mas ainda assim, ele foi esse primeiro ano na escola sofrido, assim. Você via que ele não estava indo muito feliz para a escola. Aí, no segundo ano, era uma professora já mais vozona, assim, tudo, também pôs ele muito no meio, tudo, então não aparentou muito essa questão do isolamento, né? Não tinha ainda uma questão, ele fica de canto, tal. Então, não aparentava tanto a questão do isolamento. No terceiro ano, quando ele começa o ano de 2009, ele tinha recém feito 3. Aí, acho que tinha uma questão mais de vamos sentar na mesinha, cada um com seu material, tudo, e aí ele queria ficar correndo lá fora, né? Então, aí as professoras me chamaram e falaram, você não acha que ele tinha que estar falando mais? Você não acha que ele tinha que estar mais, né, ter mais atenção com as coisas, tudo? E é uma coisa que eu achava também. A questão da hiperatividade, por exemplo. As minhas amigas, né, nessa ocasião da escola, a gente ia nos aniversários, todos os pais sentados conversando e eu e meu marido correndo atrás do nosso. E eu falava, gente, ou nós somos muito azarados, né, que o nosso é assim, ou ele tem alguma coisa, né? E o que mais em relação a socializar? Ele tinha essa questão da hiperatividade e do social, né? Ele estava correndo para lá e para cá sozinho. Ele não estava correndo com as crianças, né? Então, algumas coisas chamavam atenção. O que ele fazia era brincadeira sem função, quando eu vou olhar hoje, né? Ele brincava, ele mexia com os carrinhos, mas não era com faz de conta. Mas era aquela história, como era carrinho, passava batido. Na época ainda não tinha tela, né? Essa questão tanto de tela, então ficava ligado à televisão, um pouquinho depois começou a ter os DVDs portáteis e tal, mas assim, ele não era uma coisa que eu acho que ficava muito com a atenção dele ali ainda, né? Demorou um pouco, eu acho, para ele viciar em algum DVD, assim, tudo. Eu acho que no dia a dia não era muito assim que ele ficava na tela. Ficava ali rodando as coisas, era apaixonado pela máquina de lavar, ficava em cima da máquina de lavar. Que mais que ele fazia? Ele não fazia estereotipia, doutora? não fazia, não andou na ponta do pé, não fazia estereotipia. A seletividade começou, acho que depois de uns 2 anos. Primeiro, segundo ano, ele comeu bem razoável, assim. De autonomia também, a gente não notou nada diferente. Ele andou com 11 meses, fraldou com 2 ou 3, não sei. Então, ele realmente não teve sinais de muita gravidade. Eu acho que o que as pessoas iam me falando, mas é isso, aquilo, de certa forma fazia algum sentido, assim, porque ele não tinha nada do grosseiro, né? Então, o que eu queria falar, várias das mães que a gente conversa, elas não vivenciaram coisas muito típicas do desenvolvimento. Eu vivenciei muitas das coisas típicas, né? Poucas coisas saíram ali naqueles 2, 3 anos diferentes. Depois descarrilou, né? Mas, assim, nos primeiros anos eu não acho que tinha tanta coisa. Ele era diferente. Eu acho que essa palavra... quando as famílias falam, eu falo, essa palavra, uma criança pequena, é saber que ele é diferente, né? Então, gente, compara os filhos dos primos com as outras crianças, tudo, mas aquilo não tinha um nome para mim. Quem descobriu foi meu marido. Um dia na internet ele leu uma coisa e falou assim, vem aqui ver. Na época era transtorno invasivo do desenvolvimento. Aí estava lá, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, que era aquele autismo que não era aquele autismo clássico, né? Tinha ainda algumas coisas, mas não era aquela criança, porque onde eu procurava eu só achava autismo clássico, né, em 2009 para estudar. Aí, sabe quando você veste uma roupa que você não precisa fazer barra, você não precisa ajustar? Eu falei assim, é isso aqui que o menino tem. E nessa ocasião a gente já tinha marcado o Rude, que não sei se vocês conhecem, o Luiz Augusto Rude, que é um psiquiatra, ele é da Federal do Rio Grande do Sul, mas ele dá aula na USP de São Paulo. Ele é o único brasileiro no DSM, ele estuda TDAH. E aí a gente levou ele no Rude, só que até marcar, demora, aquela coisa toda. O meu marido descobriu TID na internet, a gente leu tudo que tinha. Então, quando a gente foi na consulta, eu já sabia um monte de coisa que eu não sabia, nunca tinha estudado na vida, né? E aí, dali a gente sai para começar fono, né? Era meio de 2009. E aí a gente fez fono esse segundo semestre. Que aí ele passou a falar, balbuciar mais e soltar algumas palavrinhas. Que idade ele tinha nessa época, doutora? Desculpa. Ele tinha 3 anos e 9.
a gente entendeu como um diagnóstico. Acho que talvez não teria dúvida mesmo, assim, talvez associar um TDAH depois. Mas eu ainda espero um pouco quando é caso novo, para fechar. Assim, eu acho que não precisa sair fechando o diagnóstico de ninguém rápido na primeira consulta, né? Aí, nessa ocasião, ele tinha muita rigidez cognitiva, então, no sentido da braveza. Então, ele era uma criança que qualquer coisa que saísse do prumo, ele tinha crises, assim, muito demoradas, né? Então, sempre gostou de coisa que girava, então ele ficava ali imerso nas coisas que giravam, e se falava, vamos brincar de outra coisa, já ia dar uma crise que chamou a nossa atenção. A gente foi no planetário, e aí a gente chegou e tinha acho que 2 sessões na nossa frente. E nós ficamos passeando no Ibirapuera, um tempão e tal, e ele ficou super bem. Ele que quis ir no planetário, inclusive. E aí chegou na nossa vez, a hora que ele entrou, não sei se foi alguma coisa, alguma luz, algum barulho que fez, ele travou na porta. Começou a chorar, nós fomos embora. Então, assim, ele não ligou de esperar, ele sabia o que a gente ia fazer lá, tal, mas alguma coisa assustou ele, e ele foi chorando do Ibirapuera até a minha casa, a gente morava na Saúde. Então, assim, nesse dia eu falei pro meu marido, eu falei, esse menino tem alguma coisa. E nesse dia que a gente marcou o RUD, né, que a gente resolveu começar a ir atrás. Então, o diagnóstico para mim foi uma coisa que abriu portas, assim, eu achava ele diferente. Só que aquilo não tinha um nome, eu nunca tinha estudado nada disso. Que eu ia falar. Então, ele tinha a questão da rigidez. Eu ia estudar toque. Não tem toque em criança tão pequena. Eu ia estudar fobia social. Não tem fobia social numa criança tão pequena. Então, nada do que eu estudava parecia ele. Porque justamente é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A esquizofrenia e fobia não são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o diagnóstico para mim foi alguma coisa no sentido que, bom, temos o que fazer, né? Então, esse luto, né, que eu acho que tem essa questão, esse termo, muita gente não gosta também, eu não vivi muito esse luto, assim, de, ele é autista, o que nós vamos fazer? Para mim foi ver que eu tinha perdido, o luto foi de ter perdido tempo, na verdade, né? E aí teve a questão assim, talvez não vai para a faculdade, talvez não consiga fazer um curso técnico. Então, a gente foi baixando a expectativa, né? Na verdade, eu sempre achei assim que o filho tem que dar o que pode. Eu não gestei ele querendo que ele fosse engenheiro, médico. Eu sei que muita gente faz isso, talvez seja mais comum do que eu que não fiz, assim. Porque eu falo que como eu fiz oncologia, eu só queria que ele tivesse saúde, né? Então, assim, eu nem pensei em profissão, nada. Eu queria que ele, né, tivesse uma saúde perfeita. Então, essa frustração de, não vai ser médico, não vai ser não sei o quê, eu não vivi muito isso, não, gente. E aí, então, eu acho que alguns outros lutos vieram na estrada aí, mas a gente vai levando. Então, eu brinco que o grau dele é 1,5. Porque, assim, ele não é um cara totalmente autônomo. Eu não sei se ele vai... um dia, talvez ele vai ter que, né? Mas, assim, ele não vai ser aquele cara que ele vai sair de casa. Mãe, eu vou morar sozinho. Né? Com toda a autonomia, da gente dormir tranquilo, que tá dando tudo certo. Acho que ele vai precisar de uma supervisão para a maioria das coisas, por exemplo, né? Então, mas essa questão da autonomia no geral, a gente sempre trabalhou muito com ele. E aí, quando começou a história dele ficar mais velho, aí a gente, para ele ir embora da terapia, para ele ir embora de algum lugar, então ele estava na terapia. A terapeuta colocava ele no Uber e espelhava com o meu marido. Então, meu marido, quem entregava e quem pegava, sabia onde ele estava, né? E aí, até que chegou um dia que eu brinquei, eu esqueci ele na escola. Então, na volta da pandemia, mas ele tem 18, tá, gente? Então, na volta da pandemia, ele tinha lá uns 16, né? Começou aquela história de tem dia que tem aula, tem dia que não tem dia que tem aula, tem dia que não tem, né? E aí, aquilo, pra mãe que precisa de uma rotina, aquilo foi enlouquecedor, né? Aí, era o dia dele na escola. Aí, beleza, levei na escola, na hora de buscar, na hora que teria que buscar ele, eu tinha paciente no consultório. Aí eu mandei uma mensagem pro meu marido e falei, eu esqueci que eu tenho paciente, você busca o Dudu? Ele falou, então, mas eu tenho que levar minha mãe no médico. Aí eu falei, nossa, é verdade, então deixa que eu ligo pra minha mãe. Abri o celular, tinha 400 mensagens para responder, não mandei mensagem pra minha mãe, né? Óbvio, e ela não recebeu telepaticamente. Aí, meio-dia, sei lá, meio-dia e meio que ele sai, ele me liga. E aí eu lembrei que eu tinha esquecido o menino na escola, né? Aí eu falei, filho, você quer esperar um pouquinho ou você quer chamar Uber? Não, mãe, eu chamo Uber. Ele foi de Uber, né? Sozinho. Avisei meu marido tudo e foi embora de Uber. Então, desse dia para frente, é isso, né? A gente tem, lógico, o Paulo é nosso amigo Uber. Quando dá para agendar, tipo, hoje ele tá me salvando também. Ele combina com o Dudu direto, tudo, e dá tudo certo. Mas acontece também dele ter alguma intercorrência assim, de eu não conseguir chegar. Eu falo para ele, você prefere esperar aí onde você tá ou você prefere indo embora de Uber? Indo embora de Uber. Então, assim, o que ele nunca fez foi fazer um destino próprio.
entrar no Uber e ir para algum lugar, assim, entendeu? Eu quero ir pro shopping, né? Fala pro Uber. Isso ele não faz, ele faz o caminho do horário ali mesmo, né? Mas ele tem essa autonomia. Contar dinheiro também, que eu falo muito isso, as crianças de hoje não sabem contar dinheiro, porque a gente passa cartão, né? Então, ele sabe contar dinheiro, espera troco, ele sabe o telefone de todo mundo, que mais? O senso de direção, né? Então, ele sabe quando eu tô errando o caminho. Ele faz bastante coisa da casa, assim, então põe a mesa, tira a mesa. Na pandemia, ele que lavava roupa, então ele continuou lavando roupa hoje em dia. Ainda né? gosta da máquina de lavar desde pequenininho, ainda gosta. Gosta, tem um amor eterno pela Vou chamar ele aqui em máquina de lavar. casa aqui para me ensinar como é que tem amor por aquela máquina. E tem a questão sistemática, né? Então ele gosta de separar as roupas por cor, e depois ele estica no varal tudo simetricamente. Então fiz um bom uso, né, das questões do autismo para ele. Mas é a questão cognitiva que pega mesmo. Eu não consigo, agora ano que vem, teoricamente, seria a idade de fazer faculdade. E aí eu falo, eu não vejo ele estudando anatomia, fisiologia, história da arte, cálculo 1, cálculo 2. Eu não consigo, né, escolher alguma coisa para ele, né? Então, aí ano que vem ele vai fazer um curso aqui pelo Senac de ensino ao trabalho, e aí provavelmente no segundo semestre ele vai começar a trabalhar. E aí depois, quando ele gostar de alguma coisa muito, aí eu falo, beleza, tem um curso disso, vamos fazer? Vamos fazer. Né? Mas eu acho que escolher para ele não era justo, e deixar um cara que recebeu intervenção, né, desde tanto em casa, também eu não quero que ele fique em casa, né? Então, essas coisas a gente tem que ir pensando antes, né? Fica a dica aí para os pais, sempre pense daqui 3, 4 anos, porque acho que é um caminho que tem que ir desbravando mesmo. Isso também eu fiquei imaginando a sua sensação de tranquilidade que foi depois do momento que ele pegou o Uber sozinho pela primeira vez e foi embora. Eu sou muito independente, assim, sabe? Então, eu acho difícil, eu odeio me atrasar com as pessoas, então eu odeio né, achar que a pessoa tá presa por minha causa, porque eu também não gosto que me prendam, né? Então, assim, eu tenho essa questão da autonomia, então eu sempre busquei muito essa questão da autonomia com ele. Uma outra coisa também que aconteceu legal uma vez, já que estamos falando entre pais aqui, a gente foi comer no shopping e tal, e aí ele gosta de comer aquele macarrão, que pede as coisas, tal, né? Não vou fazer um merchan aqui pro restaurante. E aí eu não aguentava mais comer esse macarrão, porque aí ele ia, eu ia também, né? E meu marido comia outras coisas. Aí um dia a gente tava com pressa, e eu não tava afim de comer o macarrão, eu falei, filho, eu tinha um dinheiro, a gente nunca tem, né, dinheiro na mão. Falei, ó, toma o dinheiro, vai indo lá, vai fazendo o seu, que eu vou aqui do lado comprar outra coisa, né? E assim foi. Aí a primeira pergunta que a pessoa faz, vai que é azeite ou molho pesto? Tipo, ele não tinha noção, né, do que era um e que era o outro, né? Aí eu falei, nossa, e fiquei do lado ajudando. Mas foi a única vez, depois ele foi sozinho. Aí eu fui estimulando, ia comendo em outros lugares justamente para isso, né? Para estimulando a autonomia dele. Então, por mais que a gente faça plano de intervenção e a gente queira coisas, né, muitas das coisas são no improviso. É muito legal, assim, vendo que algumas coisas eles vão aprendendo no improviso mesmo, na necessidade. Pode falar, Vi. O Léo, a gente tira ele da zona de conforto com razoável frequência, né? Ele vai fazer 4 agora em janeiro. Precisa. Mas a gente tira ele, né? Então, assim, ele já está escolhendo a própria roupa, claro que entre 2 opções, é essa ou essa. Mas ele já escolhe a própria roupinha, ele já fala quando ele quer colocar meia, quando ele está com frio. A gente muda às vezes a rota do caminho para ir para algum lugar, porque ele conhece todos os caminhos. Conhece todos, parece que é assim, ele conhece o mapa do metrô de São Paulo de cor, como se fosse, né? Tem um GPS, então, deve ser. A gente passa por algum lugar que parece o caminho da casa da avó, ele já, vovó, né? Então ele sabe o caminho para terapia, ele sabe o caminho para a escolinha, né? Então a gente procura às vezes mudar um pouco o caminho para tirar ele da zona de conforto, tirar ele da rotina. E né? ele fica bravo. Não fica, ele estranha, ele fica olhando, né? A gente coloca ele no carro para ir viajar 5, 6 horas, pergunta se ele dorme. Não dorme, ele fica com o olhão arregalado, olhando para todo lado, né? Então é isso que a gente precisa, é muito do que você está falando, né? Dessa história dele mesmo pedir o macarrão, entendeu? Daquela marca lá que você não quis citar. Fala, Jane, que você ia falar. Eu acho que uma coisa muito importante também que você trouxe, doutor, é uma coisa que eu falo muito com o Vinícius também, que é essa questão do olhar lá para frente, né? Eu tô com isso batendo na minha cabeça já tem algum tempo. O Heitor tá com 8 anos, né? Mas eu falei muito para o Vinícius isso quando a gente começou com essa ideia do podcast, que ele me trouxe essa ideia,
Falei, a gente não pode falar só da intervenção precoce, porque essas crianças estão crescendo. E lá na frente, quem é que está pensando nessa vida desse adolescente que às vezes realmente não tem condições de fazer uma faculdade, né? Ou que não vai conseguir ir para o mercado de trabalho, né? A gente não quer institucionalizar, né, os nossos filhos, mas às vezes não tem opção do que fazer. Sim. Né? E eu achei esse debate muito legítimo entre pais. Porque se a gente vai discutir com o poder público, vai discutir convênio, é sempre o dinheiro que é a questão, né? Então, a gente, enquanto pai e mãe, a gente tem, cada um tem as suas dificuldades pela idade da criança, pelo nível de suporte da criança, e são todas discussões super legítimas, porque são os filhos nossos, são os nossos filhos. Então, aqui em Ribeirão, por exemplo, depois que aí eu vim para Ribeirão, eu comecei a estudar autismo, a gente começou um primeiro grupo de intervenção em autismo do setor privado, né? Tinha as instituições, mas o primeiro de intervenção. Depois desse vieram vários, né? Ribeirão, graças a Deus, é um polo grande de clínicas. E aí, ele é o paciente número 1, né? Dessa clínica. Então, ele entrou com 4,5, ele entrou, hoje ele tem 18. Então, eles estão crescendo. Então, é uma demanda para as clínicas hoje, esses pacientes adolescentes. E ninguém sabe manejar adolescente e adulto jovem. Então, esse mesmo grupo chama GAIAD, elas fizeram GAIAD+, agora, que é para os adultos, né? Então, ter situações de autonomia, ter situações de debate mesmo, das questões da vida, das questões do autismo, e fazer coisas sociais. Eu falo muito isso também. Talvez vai ser uma coisa que vocês vão mais para frente lidar, que é eles ficarem entre eles. Então, eu quero muito que os meus pacientes e o Dudu, eles andem entre eles andem com autistas, porque eles vão se proteger entre si. Então, o agressor, o cara que faz bullying, ele não vai fazer de 1 para 1, porque o que interessa para o cara que faz agressão é plateia. Então, ele sempre vai agredir se ele tiver 2 ou 3 juntos, e se o outro estiver sozinho. Então, se o seu tiver com 1 ou 2, os caras talvez não vão agredir ele. E se eles resolverem agredir, eles se protegem entre eles, né? Então, isso é uma coisa para pensar. Não só entre autistas, de repente, ter amigos com outras diferenças, outras diversidades, outras deficiências, né? Mas a gente tem que preparar eles para isso também, para eles se defenderem, para eles terem um discurso até em relação a essas questões, né? Até porque nós não somos eternos, né? Então, a gente tem que preparar. Eu acho que esse é o maior medo quando a gente fala com os pais hoje em dia, pensar nisso. Nós não somos eternos. Quem é que vai cuidar? Quando a gente pega principalmente o nível 3 de suporte, né? Como é que vai ser lá na frente? Quem é que vai cuidar dessa pessoa, né? Eu penso muito... Eu tenho um filho mais velho, mas eu não quero passar responsabilidade para ele. Né? Então, ele é irmão, ele não é cuidador, né? Exato, né? Por mais que ele fale, ele já chegou a conversar comigo esses dias atrás, até contei para você, né, Vinícius, acho que no nosso podcast inicial, no primeiro, que ele falou que ele queria estudar para cuidar do irmão dele, né? E eu falei, não, você vai estudar o que você quiser, o que você vai ser, o que você quiser ser, o Heitor vai seguir a vidinha dele, você vai seguir a tua. Não é sua responsabilidade cuidar do seu irmão. Falei, mas eu quero pelo menos morar com ele. Falei, filho, lá na frente a gente vai conversar sobre isso. Não quero passar essa bola para ele, né? Mas, por outro lado, a gente fica com medo, fica com receio. Se a gente faltar, o que vai ser, né? Então, esses dias atrás... É o medo maior, né, de todos nós. Exato, eu estava até conversando esses dias atrás com um advogado que atende a gente aqui em Rio Preto, pensando em plano de previdência, o que pode ser feito realmente de seguro, o que a gente pode pensar pensando no futuro dele, né? E isso não é falado, isso não é pensado, não tem nada ainda planejado para isso, né? Eu acho que tem que pensar, porque eu honestamente, é uma coisa até para você me falar se você já descobriu, se tem como alguém ficar de tutor, né? Porque a gente está trabalhando. A gente falou sobre isso. Está trabalhando justamente para ele ter como se virar lá na frente. Mas quem vai administrar esse dinheiro, né? E a gente, embora sabendo que esse tutor vai usar o dinheiro para ele não pegar para si, né? Então, eu fico pensando se tem algum órgão público que faça isso, né? Porque a gente, como é que nós vamos confiar que o tutor vai fazer certinho, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar mais mesmo, para as famílias que podem, né? A gente tem família que não vai poder. E aí é outra conversa, mas a gente precisa... E aí o desespero é maior ainda, né, na verdade. E essa questão de acabar com os hospitais, acabar com as instituições, que seja, eu acho que prejudica muito quem será adulto de nível... Quem já é, né? Mas esse futuro dessa geração que vai ser nível 3. Porque, justamente, os pais vão envelhecer,
fisicamente são adultos e ficam fortes e tudo, e como é que a família vai conseguir cuidar, né? Então, eu não acho que tem que acabar com as instituições. Eu sou uma pessoa que eu acho que tem que ser realista. Tem crianças que não vão ter família, não ter irmãos, a maioria é filho único hoje em dia. Eles não vão ter uma rede de apoio, né? Pai e mães morrem, né? E como é que vai fazer? Então, eu sou da opinião que a gente tem que pensar muito nos pacientes nível 3. Você já vê hoje muita gente, com que a gente até comentou nos outros episódios, muita gente com diagnóstico tardio, que acabou perdendo uma janela importante, até poderia nem ser nível 3 de suporte ou nível 2, mas como perdeu essa janela, e outras pessoas que estão sendo diagnosticadas com 20 e tantos anos, com 30 anos, muito tardio, né? E essa questão dos adultos é uma coisa que a gente vai discutir muito no podcast, né? Que é uma coisa que a gente vê pouco, pouca informação aí. A gente vai ter até um episódio sobre inclusão no mercado de trabalho, né? Como é que funciona para os autistas serem inclusão no mercado de trabalho. Agora, assim, na sua visão, né, puxando esse gancho, como você avalia a possibilidade de um autista ter um ambiente saudável dentro do mercado de trabalho? Assim, né? Pensando nas crianças que você cuida, no seu filho que está ali, nas histórias que você conhece, de repente uma pessoa autista ter sucesso no mercado de trabalho. Eu não digo sucesso na questão de dinheiro, eu digo na questão de êxito, de conseguir exercer uma função e independente. Porque, claro, você tem os autistas que são mais intelectuais, que têm uma dinâmica diferente, são superdotados e tal, tem um QI ótimo, mas mesmo eles têm muita dificuldade quando eles se inserem no mercado de trabalho mais comum. Como é que você vê essa inclusão aí no mercado de trabalho para essa nova geração que está chegando aí de autistas? Os pacientes nível 1, a dificuldade que eles vão ter, muitas vezes é deles com eles, né? Deles terem uma dificuldade de se adaptar nas questões sociais, nas questões de se impor, né? Enquanto decisões, falar o que eles querem em reuniões, enfim, né? O nível 1, eu acho que ele tem esse tipo de dificuldade, né? Porque são pessoas que nem sabem que são, né? Então, eu falo que, assim, do 1,5 para trás, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que já estão adultos, né? Já foram crescendo e estão adultos. Então, eu tenho experiências, assim, dos que foram para jovem aprendiz, né? Então, teoricamente, inseridos num programa que, teoricamente, estava preparado, né? Só que não, porque muitas vezes o ambiente era barulhento, a função para que foi designado requeria alguma habilidade que ele talvez não tinha, de coordenação motora fina mesmo, nem de cognitivo, são ótimas meninas. E a questão da falta de paciência, né, de não ter aquela coisa de dar um comando, esperar um tempo, ver se entendeu, ver se tem dúvida, não, dar 7 comandos um atrás do outro para uma pessoa que está chegando naquele trabalho, naquele momento. Obviamente a pessoa vai errar, né? E aí ela vai começar a levar crítica. Então, eu acho que é essa questão mesmo da educação, né? Ensinar do jeito que aquele cérebro aprende. E aí você tem que ter um intermediário, que você teria que ter um profissional para explicar para a firma, ó, esse funcionário tem um perfil assim, 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 você vai falar com ele assim, assim, assim. Esse funcionário tem um perfil assim, assim, você vai falar com ele assim, assim. Não, é impossível você falar com 10 autistas do mesmo jeito. Talvez os 10 não vão entender nada do que você está falando, né? Então, cada cérebro entende de um jeito, mesmo com os cognitivos adequados, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de entender essa singularidade, de entender que cada pessoa de emprego assistido, né, vai demorar no sentido que vai precisar de um tempo maior para se adaptar. Depois que ele estiver adaptado, ele vai fazer super bem o que ele tiver que fazer, porque ele autista, adora uma coisa automática. Vai ficar perito naquilo que ele tiver que fazer, né? Agora, se ambientar com as pessoas, se ambientar com o jeito de falar, se ambientar com se o ar-condicionado é calor, se o ar-condicionado é quente, se ele está num lugar muito iluminado, se ele está num lugar muito barulhento. Então, essas questões do sensorial, que eu acho que atrapalham muito e ninguém valoriza. E a pessoa tem as crises e ninguém sabe, surtou à toa. O cara estava 6 meses trabalhando num negócio que tem uma britadeira na cabeça dele e não surtou à toa, né? Então, essas coisas que eu acho que nós vamos ter mais dificuldades. Mas, e tem a questão das firmas terem que ter vagas, né, para a pessoa com deficiência. Então, não adianta a pessoa ir lá, a pessoa que não tem só um mindinho, por exemplo, né, entra como deficiência, né? Então, ter pessoas com deficiência visual, com deficiência cognitiva, com deficiência
com autismo, né, com Tem a deficiência visual. diversidade dentro da empresa. É a diversidade, né? E saber que cada um dá o que pode, né? Então, assim, não dá para a gente exigir de 10 funcionários a mesma coisa. Todos são diferentes, né? Então, eu acho que no mercado de trabalho também a gente vai ter que, assim como na sociedade, passar por uma transformação, né? Não é nem uma transição, eu acho que é uma transformação mesmo. Até porque vai faltar muito essa percepção, como você comentou, do barulho da britadeira. Quem não está habituado no nosso mundo não vai imaginar que o barulho da britadeira pode ser uma coisa que vai desorganizar, que a quantidade de estímulo visual que às vezes tem naquele ambiente é uma coisa que vai desorganizar, né? Então essa o cheiro, né? A temperatura do ar. É isso. Sim, né? sim. E são pequenos detalhes que podem ser, né, esse gatilho. Então eu acho que essa também vai ser uma das grandes dificuldades, o preparo das pessoas ao redor para ter essa noção, né, essa perspicácia. É legal. Doutora, a gente tá chegando ao fim aqui, né? A gente até passou um pouquinho da hora que combinamos. Queria perguntar para a Giane se ela tem mais alguma pergunta. Se ela não tiver nenhuma agora, eu fecho. Faço mais uma só rápida. E aí a gente fecha. Então, vamos falar um pouquinho assim, né? Obviamente, você é uma profissional de saúde e a gente, como pais aqui, a gente já passou por algumas situações mais complicadas na área de saúde, né? Como a gente estava falando de ambientação, acho que ia ser legal trazer isso. Como que os estabelecimentos de saúde, as instituições, os hospitais e tal, como que eles podem se preparar melhor para poder atender pessoas com autismo, desde colocar uma agulha para tirar sangue ou enfim, alguma coisa para dar uma soro na veia, ou atendimento em geral. Como é que essas instituições podem se preparar e como é que os pais podem também entender aonde levar, ou qual o melhor formato e tal? Como que a gente pode resolver essa situação, né? Ajudar as pessoas a... Eu já dei aula em alguns laboratórios aqui a respeito disso. E dei uma aula também para o pessoal da enfermagem da Federal de São Carlos, também para falar dessa questão do acolhimento, né, em hospital, na unidade de saúde, em laboratório também. Acho que tem a questão da lei, né? Então, autista, por lei, tem prioridade de atendimento, ponto, né? Eu falo sempre para as mães andarem com um relatório meu, muitas não têm o RG, eu acho que algumas crianças, a princípio, dá para esperar para fazer também, mas se tiver um laudo, né, porque não tem nada fisicamente, então vão achar que está furando a fila, né? Então, ande com um laudo e fala, eu tenho direito a passar aqui pela prioridade. Ter um mínimo de empatia, né? Eu acho que a pessoa tem uma noção que aquela criança, muito mais do que as outras, não queria estar ali, que aquilo de esperar incomoda, porque eles não têm a noção de previsibilidade, o que vai demorar só um pouquinho, ou o que é já já, né? É difícil para eles entenderem, eles querem que acabe agora e estão prometendo coisas para ele, né? Então, essa questão do tempo para eles é difícil. Então, eu imagino que o serviço ideal seria aquele que entende que a mãe não está querendo passar na frente de ninguém à toa, né? Que a criança dela tem uma questão. Eu sempre falo para os pais, nessas aulas que eu dou também, até para o laboratório, para, se puder, em 2, um fica no carro e o outro abre ficha, e na hora que a triagem chamar, que o atendimento chamar, leva, né, a criança. O problema é que a gente está sozinho às vezes, né? Mas aí o serviço, teoricamente, podia acolher essa criança, fazer uma triagem o mais rápido possível, no melhor dos mundos, já levar a criança para o consultório do médico, né? Nesse ínterim, se tiver que esperar, que espere num lugar com o mínimo de estímulo possível, né? Que tenha uma salinha ali do lado, com menos barulho, com menos gente, com um ambiente mais neutro e indo para o atendimento médico, que ele também seja empático, seja breve, examine o que precisar examinar ali, né? Eles choram, crianças típicas choram, crianças atípicas também choram. Então, ter essa empatia com a mãe, não jogar aqueles olhares, essa mãe não dá educação, né? Acho que tem essa questão também, a gente escuta isso o tempo inteiro, vivencia isso o tempo inteiro. E ter esse olhar que a criança autista pode não demonstrar onde ela está com dor, que ela pode não demonstrar que ela está constipada, né? Então, essa questão da interocepção, não saber que está com o intestino cheio, não saber que a bexiga está cheia, não localizar dor, né? Então, a criança está num canal, ele está irritado, só sobem a risperidona. É um canal que ele está no dente, né? Então, ter essa visão da criança como um todo. Então, ela está chorando, não tem motivo aparente, examina o ouvido, examina a garganta, né? Se não tiver nada fisicamente, talvez tenha que começar a fazer exame de laboratório, né? E aí, essa outra parte também em relação ao exame de laboratório.
tem que, muitas vezes, imobilizar, né? Não é aquela criança que você vai conseguir negociar muito. Toma isso aqui, depois vamos colher o sangue, depois você ganha um pirulito. Para ele, talvez não seja um reforçador tão interessante ali nesse momento, né? Então, ter essa questão também de um ambiente mais calmo para a coleta dos exames, para fazer o raio-x, tudo, né? Mas muitas vezes ainda é segurando, né? Mas que possa ser no colo da mãe, por exemplo. Se tiver que deslocar de um lugar para o outro, põe a mãe e ele numa cadeira de roda, leva os dois de cadeira de roda, né? Então, eu acho que essas coisas... Para quem é mãe, né, pode não ser a maior adaptação do mundo, mas você já está se sentindo um pouquinho mais gente ali, né, naquele mundo. Então, eu acho que para quem nos escuta e trabalha com saúde, eu acho que é ter esse cuidado, perguntar para a mãe se ela quer um copo d'água, ela fez uma correria danada até sair de casa, até chegar lá com a criança, né? Então, assim, ter esse cuidado com a família mesmo, né? E não tem um atendimento perfeito para criança autista, acho que não tem, mesmo se a gente tivesse... sei lá, um recurso, tivesse $1 milhão para resolver isso, não ia ter, né? Porque não é comprável, né, essa negociação com a criança. Então, acho que ser o mais breve, ser o mais menos sensorial, que essa criança grita pouco na cabeça dela, não falar muito alto. Legal. Mais isso. Muito obrigado, doutora Lilian. Obrigada a vocês. Mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo o papo. Né? Esperamos até poder voltar novamente, porque assim, de perguntas a gente separa sempre umas 15 perguntas por episódio, a gente consegue fazer 3, né, Giane? Vai aumentando a conversa. Vai se desenvolver. Vamos fazer outras. Vamos fazer outras. Com certeza, temos muito a conversar ainda. Então, agradecer mais uma vez, Giane. Agradeço. Eu acho que esse papo, ainda mais quando a gente fala entre pais, ele rende muito mais, né? Sim, sim. Muito bacana quando a gente consegue trocar, né, essa experiência pessoal também e agregando, lógico, a sua experiência profissional, né, doutora? Então, assim, obrigada mais uma vez por ter aceitado. A gente espera realmente que a gente consiga contar com a tua participação de novo, né, Vinícius? Para a segunda temporada. É isso aí. Obrigada a vocês pelo convite, sucesso aí, viu? Muito obrigado. Bom, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Lembrando que quem é responsável pela edição dos vídeos é o Vitor Rocha. Eu sou Vinícius Ribeiro e minha companheira de bancada, Giane Cavalli. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.